Boa noite, Angola. 19 horas, então, no Espaço Nacional, na sequência de desenvolvimento das notícias. Episcopato exorta fiéis tocoístas e cidadãos de modo geral a pautarem por uma conduta cívica na recepção dos agentes do censo em suas residências. O Presidente da República autoriza despesas de 2,3 mil milhões de dólares para a primeira fase das obras do metro de superfície. Israel anuncia a morte do comandante da unidade de elite do Hezbollah. Angolanos confiantes nas qualificativas dos Palancas Negras ao CAN do Marrocos. Terça-feira, 10 de setembro de 0024, ano jubilário da esperança do mundo frustrado milênio de Cristo, a técnica assegurada por Emílio Campos, edição de Rafael Sato, filho do pai Maiamona, Voz Notícias, Alfredo Tendula. Rádio Toquista. Informação com credibilidade. Narrativa responsável. Para uma missão de esperança. Rádio Toquista. O presidente de Angola autorizou despesas de 2,3 mil milhões de euros para a celebração de contratos para a primeira fase das obras do metro de superfície de Luanda. Em despacho presidencial, João Lourenço autorizou a abertura de contratação simplificada de 4 contratos para este projeto de interligação do troço Zona Econômica Especial, Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, Zona Verde, Sequele. No despacho, autoriza-se a contratação simplificada e celebração dos contratos de assistência técnica para a concessão de projetos base de todas as especialidades da primeira fase do sistema do metro de superfície de Luanda, avaliado em 45,6 milhões de euros. Olha, primeiro só aí rapidinho. José Matuta, Luz. O Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social assegurou continuar a apoiar o mercado de publicidade angolano. O diretor nacional de publicidade, José Matuta, durante a apresentação da 4ª edição do Festival de Publicidade, garante apoio do Ministério. E temos nos associado a esta iniciativa com todo o prazer e quero aqui garantir e reiterar que o Mintix vai continuar a apoiar esta iniciativa, porque nós temos a convicção do mercado publicitário e iniciativas como o Festival, o apoio que o governo de Angola através do Mintix dá ao Festival, de fato representa, simboliza esta promoção e desenvolvimento do mercado publicitário. José Matuta afirma que o mercado de publicidade angolano ganhou mais qualidade. Portanto, este ano, aqui selecionar e escolher o que do melhor será apresentado na gala de premiação. Aqui as declarações do Sr. Matuta, que falava então volta do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, que garante continuar a apoiar o mercado da publicidade em Angola. A Comissão Setorial de Apoio à Realização do Censo Populacional procedeu hoje à abertura do seminário de capacitação aos jornalistas de vários órgãos de comunicação e fazedores de opinião no Cefojó. Nuno Caldas, secretário de Estado para a Comunicação Social, falou da importância dos jornalistas e fazedores de opinião na promoção do censo populacional. Geral da População e Habitação 2024, o censo, aliás, que é uma operação mediática.
Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo Populacional procedeu hoje à abertura dos seminários de capacitação jornalista de vários órgãos de comunicação social. 89.1 Rádio Tucuista, a voz da esperança. Tendo em vista a realização do Censo da População e da Habitação a 19 de setembro em todo o país, o Episcopado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do Mundo exorta os fiéis tocuistas e cidadãos em geral a receberem convenientemente os recenseadores. Prevendo-se o início do Censo Geral da População e Habitação 2024 para o dia 19 de setembro, apela-se aos fiéis tocuistas e demais cidadãos residentes em Angola a participarem do mesmo, recebendo condignamente os recenseadores devidamente credenciados e a responderem corretamente o questionário. Pastor Matias Borges, Episcopado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do Mundo, exorta os fiéis tocuistas e cidadãos em geral a receberem convenientemente os recenseadores. Vamos continuar a olhar para o 13 de setembro de 1951, data que marca os 73 anos desde que o santo profeta Simão Gonçalves Toco foi trucidado pelo tratorista Palma, a mando das autoridades coloniais portuguesas, na localidade de Huamba-Cacunda, na província da Huila. Nesta sequência, os testemunhos, o pastor José Malungo fala dos fatos que ocorreram com o alto dirigente dos tocuistas naquela região. Uma das maravilhas que ocorreram nessa localidade de Cacunda foi precisamente no ano de 1951, quando o nosso amado ancião Elias Domingos, o nosso representante da paróquia de Calquembe, hoje já descansa no Senhor, ele na altura morava na localidade do Aba Alto, em Caiente. E acontece que na altura não conhecia ainda o profeta Simão Gonçalves Toco, então ele, por tudo que ouvia com relação ao profeta, ele pensou viajar de Alto Aba para ir até no acampamento. Então pegou ele na sua bicicleta e caminhava em direção a Caipanda e posto naquela localidade de Caipanda para ir até ao acampamento, a sua bicicleta acabou por avariar-se. Então, na altura, quando o senhor Elias Domingos, Simão Domingos, que era menino na altura, empurrava a sua bicicleta, posto próximo da oficina, eis que ele viu um senhor a sair debaixo de um carro naquela oficina e foi ter com ele. Ele não conhecia quem era aquele senhor, mas na altura era o pai da irmã que estava a sair debaixo do carro. Ouvíamos o pastor José Malungo. Restam 3 dias para o universo tocuista assinalar os 73 anos desde que o santo profeta Simão Gonçalves Toco foi trucidado pelo tratorista Palma, a mando das autoridades coloniais portuguesas, na localidade de Huamba-Cacunda, na província da Huila. 89.1 Rádio Tucuista, a voz da esperança. O Gabinete Provincial da Saúde de Luanda promoveu hoje a primeira Conferência Provincial do Suicídio, que teve lugar no Hospital Especializado Neves Pentinha. Mais dados com o repórter Jorge Fungo. Na abertura do evento, o governador de Luanda, Manuel Homem, apontou a saúde mental como sendo uma patologia que tem afetado muitos cidadãos. Por isso, disse a necessidade de se criar mais sensibilização para a sua prevenção. Em Luanda, os números são maioritariamente adolescentes e adultos. E, naturalmente, todos importam, não importa a faixa etária. A nossa preocupação é continuarmos a criar oportunidade para as pessoas poderem ter a saúde como um todo salvaguardada. Manuel Homem revelou ainda ser imperioso a construção de um hospital psiquiátrico em Luanda,
para dar resposta à procura dos serviços pela população. A necessidade de podermos ter um hospital psiquiátrico que tenha mais capacidade do que atual, considerando aquela que é a dificuldade operacional que hoje o hospital tem. Por sua vez, Massochi Vigário, coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental, revelou os fatores sociais e ambientais que podem causar os transtornos mentais. E aqui estamos a olhar para quadros de depressão, esquizofrenia, bipolaridade, os transtornos por abuso de substância, mas também os fatores socioambientais, a questão da pobreza, as violências domésticas, os lutos, as perdas, os desempregos. São N fatores, inclusive questões associadas a doenças físicas ou orgânicas. Aqui estamos a falar das doenças crónicas. Massochi Vigário afirma que o país tem um número reduzido de profissionais especializados na área de psiquiatria para atender à demanda. Nós temos, a nível do país, um número muito baixo. Nós somos menos de 1000 profissionais de saúde mental no país todo. Refiro-me a psicólogos clínicos, a psiquiatras, a assistentes sociais, a terapeutas ocupacionais, a terapeutas da fala. Esses números eu refiro-me ao que nós temos dentro do sistema público. Massochi Vigário, coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental, quando falava na primeira conferência do suicídio. Era o jornalista Jorge Fungo. O Gabinete Provincial da Saúde de Luanda promoveu hoje a primeira conferência provincial do suicídio, que teve lugar no Hospital Especializado Neves Bentinha. Mais de 1 milhão de crianças foram vacinadas contra pólio em Luanda durante a terceira fase da campanha de vacinação. A garantia foi dada por Felizmina Neto, coordenadora do Programa Alargado de Vacinação da província de Luanda. E do balanço feito até domingo é que havíamos ultrapassado, portanto, este tema. Apesar de ainda terem enroscado crianças por conta da rejeição de algumas seitas religiosas e por vontade própria também de alguns populares, como é o caso das pessoas que vivem no Palanca, no município de Lambaqués, no município de Belas, na zona dos 5 Fios, e também algumas pessoas que não queriam nem se vacinar. Mas o balanço é positivo. Mais de 1.600.000 crianças foram vacinadas. Felizmina Neto garante que nesta fase decorre o processo de vacinação de rotina nas unidades hospitalares. Não existe nenhuma contraindicação para a criança se vacinar. Criança doente, criança hospitalizada, criança de mãe portadora do VIH, bebês de mães portadoras do vírus de hepatite B ou C, estas que estão mais vulneráveis têm que se vacinar. Então, a rotina está nas unidades de saúde públicas e privadas e é de graça. Se alguma mãe passar por uma unidade e for cobrado um centavo que seja pela vacina, deve denunciar e o peso da lei recairá contra o infrator. Mais de 1 milhão de crianças foram vacinadas contra pólio em Luanda durante a terceira fase da campanha de vacinação. Os moradores do Grafanil, distrito urbano da Estalagem, no município de Viana, estão preocupados com a falta de terraplanagem em algumas vias da zona. Segundo alguns moradores entrevistados pela nossa equipa de reportagem, durante a época chuvosa, as águas inundam as residências e a falta de patrulhamento policial preocupa os moradores.
Branca Nunes Paulo. Sim, Grafanil, quilômetro 9. Muitas águas. Há ruas, o nível da água fora é o nível da água dentro de casa. Muito mal. Não temos feito nada. A água depois vai secando mesmo. Eva Joaquim Burica, vive aqui no Grafanil. A nossa rua na época chuvosa, estamos passando mal. Todos os carros já não entram mais no bairro. Sai a pé na estrada, até no bairro, nós que estamos aí no Simeone. Os carros já não entram. Bandidos já não se conta. Pega telefone, assim que está a andar a pé, pega telefone e te tira com ele. A pasta mesmo te tira com ele, o dinheiro mesmo te tira com ele. Os catunos já não estamos dormindo. Esses catunos não tem hora. Sou Elisete Paulo, vivo aqui no Grafanil, na Rua da Antena. O índice de criminalidade está máxima. Tem muita criminalidade hoje aqui no nosso bairro. Quando querem assaltar, não importa se é de dia, se é de noite, eles fazem as suas ações. Enquanto isso, as obras de requalificação das ruas do bairro Popular, no município de Luanda, está a preocupar os moradores agastados com a falta de água. Pascoal Domingos, estamos já há 3 meses sem água, porque o bairro encontra sem obra, as ruas estão a ser asfaltadas e está mexendo na canalização, mas até esse tempo todo estamos sem água. Estamos a aproveitar ter água de alguns vizinhos que estão ligados à canalização, comprar água da Cupapatos, vendem cada bidão 150. Tá tudo bem, né, que é para modificar o bairro, está nos constrangedor, porque já não estamos acostumados a carregar a água. Então, tem que todos os dias ter que carregar a água, é uma coisa que está nos complicando muito, sobe 10, sobe 10. Então, com isso, estamos à espera que as obras acabem, para nós poder viver como vivíamos antes. Essa obra vem desde o ano passado, desde o princípio do ano é que o problema da água começou. Obras de requalificação de algumas vias do bairro Popular, no município de Luanda, está a preocupar os moradores das zonas que vivem com a falta de água potável nas residências. O exército israelita anunciou hoje ter matado o comandante da Força Radawa, a unidade de elite do grupo islamita libanês Hezbollah, num ataque numa zona do Khorasan, no sul do Líbano. De acordo com o exército, Mohammed Qasem al-Shah promoveu numerosas atividades terroristas contra o Estado de Israel e a sua eliminação prejudica ainda mais a capacidade do Hezbollah de promover e lançar ataques contra a fronteira do norte do país. O grupo libanês, por sua vez, confirma a morte de al-Shah, mas não especificou o cargo que ocupava. A Agência Nacional de Notícias Libanesa, ANN, reportou esta manhã a morte de uma pessoa e disse que outras 2 ficaram feridas durante um drone, ou seja, durante um ataque de drone israelita que bombardeou uma morta na zona do Bad Maret, no sudeste do Líbano. A Seleção Nacional de Honras venceu nesta segunda-feira a similar do Sudão por 2-1 no duelo referente à segunda jornada de apuramento ao CAN 2025, disputado no Estádio Nacional 11 de novembro com gols de Mabululu e Randin Teka. As equipas entraram ao retângulo de jogo já informadas sobre o empate do Níger e o Ghana. Os palancas negras desperdiçaram uma soberana oportunidade logo aos 2 minutos iniciais, com Gerson Dalla a ser bastante perdulário no horário da decisão em plena área contrária. Seguiu-se um período em que os palancas negras não conseguiram tirar proveito de bolas paradas e muito menos dar continuidade das saídas ofensivas. David Carbo foi durante toda a equipa inicial o porteiro e construtor de todas as situações de ataque. Com este resultado, os palancas negras mostram-se assim confiantes para a qualificação dos palancas negras ao CAN do Marrocos. 19 horas e 30 minutos, estão assim contadas as notícias na Voz da Esperança. Regressamos aos títulos.
Episcopal da Sopa Fiesta-Ocuistas e cidadão em geral a pautarem por uma conduta cívica na recepção dos agentes do censo nas suas residências. Presidente da República autoriza despesas de 2,3 mil milhões de dólares para a primeira fase das obras do metro de superfície. Israel anunciou a morte do comandante da unidade de elite do Hezbollah. Angolanos confiantes na qualificação dos Palancas Negras ao CAN do Marrocos. Final das notícias referente à terça-feira, 10 de setembro de 2024, ano jubilário da esperança, do mundo frustrado milênio de Cristo, ficha técnica composta com Ilídio Campos, edição de Rafael Sado, filho do pai Maiamona. As notícias foram apresentadas por Alfredo Têndula. Boa noite, até a próxima. Rádio Tucuista. Informação com credibilidade. Narrativa responsável. Para uma missão de esperança. Rádio Tucuista. Tendo News. Informação com credibilidade. Narrativa responsável.